Olá pessoal, vamos aqui resolver questãozinha de gases, tá bom? Então, prepara aí. A questão diz assim: o diagrama abaixo representa a pressão P em função da temperatura absoluta T. Então, beleza, eu já sei que meu gráfico é da pressão em função da temperatura. Mas para uma amostra de gás ideal, os pontos A e B indicam dois estados dessa amostra. Beleza? Então, os estados é o ponto A e o ponto B. Sendo o volume de A e VB os volumes correspondentes aos estados indicados, podemos afirmar que a razão, ou seja, ele quer V de B sobre V de A. Tudo bem? Então, o que a gente já pode ver aqui de cara, tá certo? Então, vamos lá. No ponto A, eu tinha uma pressão P e tinha, beleza? Pressão P, P0 e uma temperatura T0, tudo bem? Então lá no ponto B, o que foi que aconteceu? A temperatura passou de T0 para 2T0, né? Quando eu falo T0, T inicial. E a pressão passou de P inicial para 2P0, né? 2P inicial, 2P0, beleza? Então, ou seja, a temperatura dobrou, a pressão também dobrou. E isso o aluno já vê de cara que houve um acréscimo. E de forma direta, quando um dobrou, o outro dobrou. Se tivesse reduzido, também teria reduzido. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. E o que a gente tem? Quando a gente está estudando gases, a gente pode ter uma isotérmica. A isotérmica é quando a temperatura é constante, que não é esse caso. Nós vamos ter a isocórica, isobárica, vou começar pela bárica, tá bom? A isobárica é quando a pressão é constante e a gente tem a isocórica. A isocórica também é conhecida como isométrica ou isovolumétrica, e aqui é quando eu tenho o volume constante, tudo bem? Então vamos lá, o que a gente acontece aqui? Numa isotérmica, a temperatura é constante, que não é nosso caso, porque a temperatura variou. Tchau. Uma isobárica, a pressão é constante. Não é, porque a pressão passou de P0 para 2P0. Tchau. E vamos ver se é uma isovolumétrica ou isocórica. Numa isovolumétrica, a gente tem que a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar uma, eu aumentar a outra. Ou seja, o volume é constante. E nesse caso aqui ele está pedindo para a gente dividir VB sobre VA, ou seja, o volume no ponto B dividido pelo volume no ponto A. Como o volume não variou, ou seja, o mesmo valor de VB, o mesmo valor de VA, quando é que a gente tem, por exemplo, vamos supor que fosse 2 e 2, eu teria 1, ou seja, o volume é o mesmo. Eu poderia ter 10 e 10, 5 e 5, 4 e 4, beleza? Então isso aqui, a resposta é 1, e 1 é a resposta de letra C. Beleza, fera? Espero que você tenha entendido. E aí, gigante, tudo bem? Vamos a mais uma. Antes de iniciar uma viagem, um motorista cuidadoso calibra os pneus do seu carro, que estão a temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Galera, gases eu já sei que tenho que transformar para Kelvin, tá bom? Com uma pressão de 30 libras força por polegadas quadradas. Ao final da viagem, para determinar a temperatura dos pneus, o motorista mede a pressão deles e descobre que aumentou para 32 libras força por polegada quadrada. Se o volume dos pneus permanece inalterado, então já sei que é uma isovolumétrica. E se o gás no interior dele é ideal, o motorista determinou a temperatura dos pneus como sendo... Beleza, então vamos lá. Então, o que é que eu já tenho aqui? Eu tenho a temperatura inicial, que é de 27 graus Celsius, que eu vou transformar para Kelvin, ou seja, Kelvin é Celsius mais 273, beleza? Ou seja, Kelvin é 27 mais 273, que vai me dar o valor de Kelvin de 300 Kelvin. Tudo bem, fera? Mas Pedro, ele quer o resultado em Celsius, não tem nenhum problema, mas gases a gente vai trabalhar com Celsius. Tudo bem? Beleza. Eu tenho a pressão inicial, que eu vou chamar de PA,
que é de 30 libras, força por polegadas quadradas, e tem a pressão final, ou seja, a pressão do ponto B, que é de 32 libras, força por polegada quadrada. Tudo bem? E quero achar a temperatura, final, só que em graus Celsius. Então vamos lá, como a gente tem uma relação aí de uma isovolumétrica, né? Então vamos lembrar a lei geral, né? Pressão antes, volume antes, temperatura antes é igual pressão depois, volume depois, temperatura depois. Os volumes, tchau, né, galera? Porque é uma isovolumétrica, beleza. Então ficou com isso aqui. Então lá, ó. Quem é a pressão antes? 30. Quem é a temperatura antes? 300. Quem é a pressão depois? 32. E quem é a temperatura depois? Eu não sei. Opa, que eu posso fazer assim, não posso, André? Pode. Esse 3 e esse 10 eu posso simplificar por 3. Pode, que fica 1. E 30 dividido por 3 vai me dar 10. Igual a 32 sobre TB. Fazendo meus dos extremos, TB é igual a 320. Aí você vai dizer, eu errei a questão. Não tem. Ei, fera. Graus Celsius. E aí, como para transformar Kelvin é só somar com 273, para transformar em Celsius é 200. Celsius é Kelvin menos 273. O 3 feio. Então, Celsius vai ser 320 menos 273. Vamos fazer a continha? Vamos lá. 320 menos 273. Zero não tem como tirar 3. Aí eu tomo emprestado. Aqui ficou 1 e aqui ficou 1. Então, 10 menos 3, 7. Eu já sei que termina em 7. Opa, nada a ver. Tá todo mundo terminado em 7 lá. Aí ficou 1 para tirar 7. Não dá. Aí eu tomo um emprestado daqui. Aqui ficou 2 e aqui ficou 11. Né? 11 tirando 7 vai me dar 4. 2 tirando 2 nada. Então a resposta vai dar 47 graus Celsius, que é a letra D. Valeu, fera. Mais um aí, hein? Show! Vamos a mais uma, pessoal. Mackenzie, São Paulo. Diz assim: um pesquisador transferiu uma massa de gás perfeito a temperatura de 27 graus Celsius. Então, eu já vou aqui, ó. Temperatura inicial 27 graus Celsius, que eu vou ter que transformar para Kelvin. Galera, de Kelvin, para transformar de Celsius para Kelvin é só somar com 273. A gente viu isso nas aulas de escala, tá bom? Ou seja, 27 mais 273, que vai me dar o valor de Kelvin de 300 Kelvin. Tudo bem? Aí ele transferiu para outro recipiente de volume 20% maior. Gente, aqui ó. Mas bandeira, qual vai ser o volume inicial? Presta bem atenção. Eu poderia usar letras, mas para a gente facilitar eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o volume inicial é 100. 100 unidades de alguma coisa. E o volume final vai ser 120. Porque eu estou trabalhando com porcentagem, aí fica mais fácil quando você fecha com 100. Se eu aumentar 20%, 120, concorda? E ele pede para a gente calcular a temperatura final e ainda mais na escala Celsius. Só que ele diz aí, ó, para que a pressão do gás nesse novo recipiente seja igual à inicial. É uma isobárica. Ou seja, pressão antes, volume antes, temperatura antes, igual, pressão depois, volume depois, temperatura depois. Pressão, tchau. Tudo bem? Quem é o volume antes? 100. Quem era a temperatura antes? 300. Quem é o volume depois? 120. E quem é a temperatura depois? Eu não sei. 2 zeros eu corto, meus pelos extremos. 1 multiplicado por TB é TB. E 3 multiplicado por 120 vai dar 360 graus Celsius. Tudo bem?
Mas não tem 360. Aí eu vou ter que transformar para quê? Para Kelvin. Tá certo? Desculpa não, para Celsius. Como Kelvin é Celsius mais 273, Celsius é Kelvin menos 273. Ou seja, 360, tudo bem? Menos quanto? Menos 273. Aí vamos lá, ó. Eu tenho 360 menos 273. Eu vou tomar emprestado 1, 5, aqui ficou 10. 10 tirando 3 é 7. 5 tirando 7 dá um pode, eu tomo emprestado. Ficou 15 tirando 7 dá um 8. Beleza? 87 graus Celsius. E aí o que a gente tem, ó? Como eu tinha 27 e foi para 87, então eu tive que aumentar 60 graus Celsius. Resposta, letra E. Valeu, fera! E aí, fera, vamos a mais uma. A questão diz assim: uma seringa de injeção tem seu bico completamente vedado. Inicialmente contém o volume de 5 centímetros cúbicos de ar sob uma pressão de 0,9 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Galera, observem que aqui ele coloca duas casas após a vírgula. Então, todas as respostas com duas casas após a vírgula. Suponha que a massa de ar se comporte como um gás perfeito e sofra uma transformação isotérmica. Beleza, temperatura constante. Quando o êmbolo for puxado, aumentado seu volume interno para 20 centímetros cúbicos. Sendo assim, a pressão em Pascal vai ser de quanto? Então vamos lá. Ó. Como é uma isotérmica, vou direto. Pressão antes, volume antes, pressão depois, volume depois. Quem era a pressão antes? 0,9 vezes 10 elevado a 5, vezes, quem era o volume antes? O volume antes, 5. Igual a pressão depois que eu estou procurando. Quem é o volume depois? 20. Beleza? Tranquilo? E aí, o termo que eu quero achar é a pressão depois, tudo bem? Eu poderia multiplicar aqui, 0,9 vezes 5. Sem problema, pode, tá bom? Mas olha o que Bandeira vai fazer, ó. 0,9 vezes 10 elevado à quinta vezes 5 dividido por 20. Isso aqui não tem nenhum problema não. Eu posso simplificar esse cara por 5 e esse cara por 5. Que aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar quanto? 4. Entendeu? Porque facilita o meu cálculo. Então ficou 0,9 vezes 10 elevado a 5 sobre quanto? Sobre 4. Igual a pressão depois. Tudo bem? Aí eu tenho agora 0,9 dividido por 4. Vamos lá, ó. Tenho 0,9 dividido por 4. Como eu tenho aqui uma casa decimal, eu tiro essa casa decimal e acrescento lá no 4. Então ficou 40. Dá para dividir? Não. Eu acrescento 0, 0 e vírgula. Agora dá o quê? 2, porque 2 vezes 40 vai me dar quanto? 80. Tudo bem? Aí aqui sobrou 10. Não dá para dividir, eu acrescento 0. Que vai me dar o quê? Outro 2, porque 2 vezes 40 vai ser 80, que sobrou 20, que eu acrescento 0, que agora vai me dar 5. Então ficou 0,225 vezes 10 elevado à quinta. Pressão depois. Eu vou andar uma casa decimal para a direita, então ficou 2,25 vezes 10. Aí eu queimo um número lá, ó, porque eu andei para a direita é menos 1. 5 menos 1 é 4. Pressão depois. Vamos olhar nesse cara? Tem, ó, letra B de bandeira. Valeu, fera! E aí, fera, vamos lá. Da Estadual do Ceará. Diz assim, ó. Considere o processo experimentado por um gás ideal mostrado na figura. Aí tá lá, ele me dá o gráfico. Aí, seja a temperatura absoluta do gás no ponto A e TB a temperatura absoluta no gás no ponto B, podemos afirmar corretamente TA sobre TB. Então, ele quer essa relação.
Então o que acontece? Gente, não importa por onde o gás andou, entendeu? Os estágios. Então, o que vai importar para mim é o início e o fim, o A e o B. Então vamos lá. Ó. Pressão antes, volume antes, temperatura antes. Igual pressão depois, volume depois, temperatura depois. Ele quer um TA sobre TB. Tá vendo aqui? Beleza? Que é isso aí. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o PB que está lá multiplicando, eu trago ele dividindo. Então ficou o PB embaixo. O VB que estava multiplicando, eu trago ele dividindo. VB. E o TA, temperatura de ar que estava dividindo, passou lá para cima. Ó. TA sobre TB. Pronto. É o que ele está pedindo aqui. E agora é só substituir. Quem é a pressão no ponto A? 8. Quem é o volume no ponto A? 2. Quem é a pressão no ponto B? É 6. Quem é o volume no ponto B? É 4. Igual TA sobre TB. Tudo bem? Vamos lá? Olha só. Presta atenção no que eu vou fazer aqui, tá bom? Eu poderia simplificar tudo, mas eu posso fazer o seguinte, ó. 2 vezes 8 é 16. E C vezes 4 é 24. Tudo bem, fera? Pronto. Aí, ó. 16 e 24. Tudo bem? O que eu posso fazer? Ah, vou simplificar por 2. Beleza. 8 e 12. Ah, vou simplificar por 2 de novo. Fica 4 e 8. Nada a ver 8. 4 e 6. Concorda? Ah, vou por 2 de novo. Dá 2 que dá 3. Igual TA sobre TB, 2 terços, letra D de dedicação. Show, fera!